A paz, Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão conosco aqui nesse projeto e nessa aula para aprendermos mais da palavra de Deus, para aprendermos mais com as visões e as profecias de Ezequiel, do profeta Ezequiel. E nesta aula de hoje nós iremos estudar a lição 10, que corresponde à lição do dia 6 de março de 2022, que tem cujo título A Visão das Torrentes das Águas Purificadoras. Como vocês podem observar nessa imagem, ela está ilustrando o quê? Uma fonte, uma água que está jorrando, que está brotando. E essa fonte, no sentido espiritual, ela representa quem? Representa o Senhor Jesus, representa o nosso Deus, que é o rio da água da vida. Portanto, nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre a importância do rio da água da vida. Nós iremos relacionar com o Senhor Jesus, nós iremos falar da importância do Espírito Santo e da importância de nós adentrarmos rio abaixo para que possamos sermos conduzidos pelo Senhor. Nunca foi tão importante, tão urgente sermos guiados pelo Espírito de Deus, sermos governados pelo Senhor. Nós estamos vivendo dias tumultuosos, dias tristes, dias turbulentos, cheios de notícias ruins, notícias de guerra. É o final dos tempos e tem tudo a ver com essa visão, com a profecia de Ezequiel. Então vamos aprender juntos da palavra do Senhor nesse momento, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, onde você estiver. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Amém? Senhor meu Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus do meu irmão e da minha irmã que está acompanhando esse trabalho, essa aula, este comentário. Eles estão aqui acompanhando o Senhor por um propósito, por um objetivo. Eles não estão à procura do professor Zéias, estão à procura do entendimento do Senhor Espírito Santo. E eu quero apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor me use, os meus lábios, o meu entendimento, que o Senhor abra o entendimento e que Teu Espírito Santo reine e guie a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. O textual da nossa aula de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 47, versículo 8, que nos diz, abre aspas, e ele me revelou, estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Fecha aspas. 3 objetivos com essa aula de hoje. Primeiro, mostrar a visão das águas que jorram do templo. Segundo, falar do uso do termo águas nas mensagens bíblicas. E terceiro, destacar a água viva no presente e no futuro. E para fazer a introdução da aula de hoje, eu trago citações do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta também Ezequiel, capítulo 47, do 1 ao 12. E ele vai falar dos principais problemas que fazem com que, ou impede-nos de sermos levados e guiados pelo Espírito de Deus por Jesus, que é o rio da água da vida. Vejamos bem. Abre aspas. O maior obstáculo ao reavivamento da igreja é o nosso pecado. Que pecados, professor Zéias, que o pastor Hernandes Dias Lopes cita? Primeiro, o pecado da frieza. Muitos crentes estão apáticos, crentes sem poder, crentes sem vida de oração, crentes analfabetos da palavra de Deus. Segundo, o pecado da omissão. Muitos crentes não têm frutos. Terceiro, o pecado da conformação. Estão satisfeitos, não choram pelos seus pecados, crentes que amam o mundo. Quarto, o pecado da impureza. Oh, quantos deslizes, quantos fracassos, quantas quedas, quantos escândalos
Quinto, o pecado da mágoa. Há muitas feridas abertas, muitos corações entupidos de mágoa. Sexto, o pecado deixa a igreja vazia, fraca. O reavivamento vem quando choramos pelo pecado. Quantos sentimos tristeza segundo Deus? Fecha aspas. Nós temos que colocar em prática esse ensino. Eu, como professor, eu tenho que colocar em prática o que eu ensino. Porque senão não vou ter autoridade. Eu quero cada vez mais mergulhar. Porque são 4 estágios que nós vamos falar nessa aula de hoje. Nós vamos tocar no tópico onde vai falar sobre os 4 estágios desse rio. E que nós não devemos nos conformar. Nós não devemos nos conformar em ficar com as águas apenas pelos calcanhares, pelos joelhos, pelos lombos. Nós precisamos mergulhar, ficar submerso pelo rio do Espírito de Deus, para que venhamos sermos governados. Aí os sinais nos acompanharão. Aí nós iremos orar pelos enfermos, eles serão curados. Nós iremos pregar a palavra de Deus e a palavra de Deus irá frutificar na vida das pessoas. Como é que eu vou dar fruto se eu não sou regado pela palavra de Deus? Como é que eu vou dar fruto se eu não leio a palavra de Deus? Como que eu vou dar fruto se eu não sou guiado totalmente pelo Espírito Santo do Senhor? Como é que eu vou dar fruto se eu vou na igreja a cada 15 dias, uma vez na semana? Como é que eu vou dar fruto se eu não tenho compromisso com a igreja, com o reino de Deus? Portanto, nós iremos estudar, mas também pedir a Deus graça e sabedoria para colocar em prática tudo isso. O tópico primeiro diz assim: a visão das águas que jorram do templo. Abre aspas. A restauração nas visões de Ezequiel é abrangente: povo, templo e terra. Fecha aspas. O interessante observar que Deus, ele nos procura para nos restaurar. Deus, ele é todo merecedor de todo louvor, toda adoração, toda honra e todo louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque, como falamos na aula passada, nós não somos salvos por mérito nosso, nós não temos mérito nenhum. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que deu o primeiro passo. Mas é preciso também que nós temos que reagir. Deus faz a parte dele, que nos confronta, que nos exorta, que nos convence do pecado e do juízo. Mas também nós temos também que dar o nosso passo. Porque também tem aquela discussão. Eu sou de Armínio, eu sou calvinista. Nós somos escolhidos por Deus. Não, nós que tomamos a decisão e aceitamos Jesus e somos salvos. Mas o importante é saber que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então nós precisamos interagir com o Senhor. Nessa visão de Ezequiel, se você for observar, é um anjo que vai levando Ezequiel rio abaixo, rio adentro. Então nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter interação com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus, com os irmãos, com o pastor. Porque no reino de Deus nós temos cada vez mais adentrar, olhar só para frente, para a direita nem para a esquerda. E o interessante é observar que para nós sermos guiados pelo Senhor, nós precisamos o quê? Nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Ezequiel 37, a lição passada. Os ossos sequíssimos. E Deus falou, profetiza, e os ossos tiveram vida. E profetiza o Espírito, eles viveram. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos ser restaurados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus que nos convence. Segundo lugar, nós precisamos consertar nosso templo, consertar nossa casa, cada dia mais buscar a presença do Senhor em oração, em jejum, em louvor e adoração, renúncia, leitura da palavra, vivência, frutificando. E terceiro, nós precisamos de quê? Sermos guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos cada dia mais buscar o Senhor. Nós não precisamos ficar conformados. Chega de crentes religiosos, seja de crentes tradicionalistas, para viver um fundamentalismo religioso. Nós precisamos sermos cristãos de verdade, sermos sal, sermos luz. Nós não podemos viver um cristianismo medíocre. Chega! Deus, ele nos deu autoridade. Povo por quê, professor Oséias? Lá em 1 Pedro 2,9 nos diz assim, abre aspas, porém,
vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, Deus está à procura de um povo seu, exclusivo. Como diz a palavra de Deus, é exclusivo. Não tem como servirmos a dois senhores. Só podemos servir a Deus ou ao diabo. Portanto, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Templo, abre aspas, Apocalipse 22:1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro de Deus. Fecha aspas. O templo, nesse caso aqui, é Jesus Cristo. É Deus. No tempo de Ezequiel, era um templo físico, feito por mãos humanas, o qual eles davam muita valorização, era sagrado para eles. Mas na graça, quando Jesus vem, ele fala que vós sois geração eleita, vós sois templos do Senhor. Deus fala em sua palavra que como é que vocês poderão construir um templo para a minha morada se a terra é o estrado dos meus pés? Mas ele diz que faria e fará morada no coração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Portanto, nós somos morada do Espírito Santo. A restauração da terra. Apocalipse 21:1 também nos diz o quê? Abre aspas. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Fecha aspas. Essa é a nossa esperança como cristãos. Essa é a nossa esperança como filhos do Senhor. Portanto, vale a pena cada dia mais renunciarmos o pecado, renunciarmos o mundo, renunciarmos a nossa carne, porque nós estaremos com Cristo para sempre na glória, no novo céu, numa nova terra, onde não haverá mais dor, nem notícia de guerra, nem intriga, nem desavença, nem inveja, nem doença, não mais morte, não mais dor, só paz e alegria e um novo céu, uma nova terra e nós com um corpo incorruptível. Glória a Deus. O tópico 1.2, como você pode observar nessa imagem, eis aí um mapa hidrográfico de Israel e toda essa região da Palestina, onde vocês podem observar o Rio Jordão, o Mar Morto. Por que eu peguei essa imagem, esse mapa para falar nessa aula para vocês? Porque representa essa visão, essa profecia que Deus revelou para Ezequiel, onde o Mar Morto ele voltaria a ter vida futuramente, onde haveria o quê? Uma fenda que ligaria o Mar Mediterrâneo ao Mar Morto e o Mar Morto deixaria de ser Mar Morto. Por que isso? Porque o mesmo Deus que foi capaz de dar vida para aqueles ossos sequíssimos, é o mesmo Deus que faz brotar vida e jorrar vida onde há morte. É o Deus que tem poder sobre a morte, é o Deus que tem poder sobre todos os prognósticos humanos. Quando as pessoas dizem não tem mais jeito, tem jeito sim. Então eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando na sua família, na sua vida, no seu casamento, no seu lar. Mas o mesmo Deus que fez aqueles ossos reviverem, o mesmo Deus que vai fazer ter vida no Mar Morto, é o mesmo Deus que vai trazer resposta, vai trazer paz para a sua vida. Creia em Deus, meus irmãos. Nada disso aqui é por acaso. Saiba que Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão. Então, confiemos em Deus. Mas quando isso acontecerá, professor Zéias? Em que o Mar Morto voltará a ter vida? Segundo o comentário bíblico, MacArthur, abre aspas, sua origem coincide com a segunda vinda de Cristo no Monte das Oliveiras, que provocará um grande terremoto, criando assim um extenso vale de leste a oeste, atravessando Jerusalém e permitindo que as águas fluam.
Agora eu quero que vocês prestem atenção nos níveis que essa visão que Ezequiel teve no capítulo 47, do versículo 1 até o 12. São 4 níveis de experiências que um cristão deve passar. E ele não deve se conformar com o primeiro estágio, segundo, terceiro. Tem que chegar até o 4º. Por quê? Vejamos bem. O primeiro nível é o quê? Respeito ao tornozelo superficial. Esse nível é o nível superficial. Nesse nível permanecem as pessoas que alcançaram a salvação, ou seja, um dia elas aceitaram a Cristo em seu coração, mas nada mais. Recebem o frescor da água, mas nada mais. São pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, mas como Senhor ainda não se desprenderam. Tem muitas coisas que os amarram, tem muitos interesses do mundo que as seguram, tem muito eu que está me impedindo de ser governado pelo Senhor. Eu ainda não me sinto seguro sendo guiado por Deus. Portanto, nesse nível aí, são pessoas rasas, são pessoas superficiais. É como aquelas sementes que caíram na beira do caminho, ou que caíram entre os espinhos, que vêm as aflições, vem o diabo e arranca a palavra do seu coração. Espero em Deus que nenhum de vocês que estão aí do outro lado estejam nesse nível, que venhamos nos inconformar, que venhamos buscar mais o Senhor, que venhamos, Senhor, me tira desse nível, Senhor. Eu quero mais intimidade contigo, ó Pai. O segundo nível está aonde? Nos joelhos. Representa o que é isso, professor Zé? Representa o tipo de cristão que está em conformidade para se reunir religiosamente toda semana, mas não tem uma vida cristã profunda. Sobre o nível 1, é importante destacar o quê? Que quando as águas estão sobre os nossos calcanhares, isso quer dizer o quê, professor Zé? É que nós ainda somos donos de nós mesmos. Mas o importante é destacar o quê? É que o anjo do Senhor levou Ezequiel a entrar no rio. Significa o quê? Que nós precisamos fazer nossa parte, aceitar o convite do Senhor. Que nós precisamos o quê? Lavar nossas impurezas que estão sobre nossos pés. Nós precisamos tirar toda a sujeira dos nossos pés. Lembremos, quando Moisés viu a sarça ardente, que não se consumia, e Deus falou para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. Significa o quê? Que para nós entrarmos no rio do Senhor, nós precisamos nos despir de tudo que é impuro, tudo que é mal, para que Deus venha nos lavar. Lavar a partir de onde? Da nossa sustentação. O que sustenta o nosso corpo? Os nossos pés. O segundo nível é o nível que corresponde aos joelhos. Representa o tipo de cristão que está em conformidade para se reunir religiosamente toda semana. Não tem uma vida cristã profunda. Ele ainda governa a si mesmo. Porque quando a gente está dentro d'água, né? Você anda dentro d'água, numa piscina, num rio ou no mar, você sabe que você andando com a água ainda pelo joelho, você consegue ir para lá e para cá. Ou seja, você ainda é dono de si. Deus ainda não está no controle totalmente da sua vida. Você é uma pessoa que vai toda semana para a igreja, mas você não tem profundidade. Você ainda não está sendo governado pelas correntezas do Espírito Santo. Que possamos também sair desse nível, pedir a Deus e não se conformar. Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu estou vivendo esse propósito. Eu não quero me conformar. Eu quero mais de Deus. Eu quero conhecer mais do Senhor. Nós temos que ter essa sede, meus irmãos. Nós não podemos nos conformar. Deus, Ele quer mais de nós, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós não precisamos ficar esperando. Deus vai me batizar no Espírito Santo, Deus vai me usar. E vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? Jesus, o próprio Deus, Ele fazia o quê? Orava, jejuava. Esses grandes avivalistas, grandes pregadores, Spurgeon, Jonathan Edwards, Gunnar Wingren, vamos estudar a biografia desses irmãos. Quanto tempo de oração, de palavra eles tinham? Aí você pensa, não é porque Deus escolheu eles, mas também porque eles pagavam o preço. Que possamos pagar o preço e confiar no Senhor. Confiar no Senhor e deixar de amar mais o mundo.
deixar de amar mais o homem, deixar de amar mais as coisas materiais. Nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, porque lá a traça ferrugem não consome. O terceiro nível diz respeito ao quê? A cintura. Representa o quê? O esforço. Portanto, nesse nível aí, nós estamos mais perto da vontade do Senhor. Mas ainda não é o nível que Deus quer que cheguemos e alcancemos. Exige de mim e de você mais esforço. Então, na cintura, nós estamos quase totalmente sendo guiados pela vontade do Senhor. Estamos sendo praticamente totalmente um cristão de verdade, onde é humilde, onde dá o outro lado da face, onde ama o próximo como a si mesmo, onde não buscar suas próprias vontades, mas a de Deus. O quarto estágio, que diz respeito aos ombros, nós estamos e estaremos em nome de Jesus completamente submersos. Não há mais nada, somente o Senhor. O contato com a terra já não tem mais, os pés não tocam mais no chão, no solo. Circunstâncias ou as coisas que dão segurança estão longe. Agora, tudo é uma questão de depender do Senhor. Como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que é passar fome, que é passar necessidade, sei que é passar e viver a abundância. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque para o cristão de verdade, a verdadeira alegria não se encontra nas circunstâncias, não se encontra no salário, não se encontra no carro do ano, não se encontra no marido bonito, na esposa bonita, não se encontra porque eu vou na igreja 2 vezes por semana, ou porque eu li a Bíblia uma vez na semana. Não, a verdadeira alegria está porque sente a presença do Senhor, que tem a paz do Espírito Santo, que sabe que tem o sono do justo, que vai dormir e que não tem nenhum peso na consciência, e sabe que não dorme com o inimigo e que perdoou e que liberou o perdão. Tanto que possamos alcançar esse quarto estágio, esse nível aí, porque é esse o destino de cada cristão. É esse o caminho daqueles que Deus quer salvar, que preparou um novo céu, uma nova terra, e onde vai ter um fruto por mês para nos sustentar, e onde vai ter as folhas da árvore da vida que vai curar as nações. Isso depois da vinda de Cristo Jesus, a segunda vinda. Que maravilha, né, meus irmãos? Que maravilha, vamos ter essa expectativa de viver tudo isso, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz o quê? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. 1.3 da nossa revista diz o quê? Águas que vivificam, ou seja, águas que curam, águas que saram. Ezequiel 47, versículo 9 e versículo 12 nos diz o quê? Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Fecha aspas. Professor Oséias, isso vai acontecer? Vai. Isso já aconteceu? Tem acontecido. Vai continuar acontecendo? Sim. Como assim, professor Oséias? Isso ao mesmo tempo também é escatologia bíblica, como também acontece também sobre nós. Porque nós estávamos separados do Senhor, como nós aprendemos no trimestre passado da nossa revista, que está aí no nosso canal, professor Oséias Pinto. Onde nós encontrávamos separados. Tinha um só povo eleito, que era o povo judeu, mas Jesus veio para romper essa separação. Então nós estávamos condenados, estávamos mortos. E o que aconteceu? O rio da água da vida
veio e nos resgatou, nos vivificou. Então nós precisamos o quê? Ser cheio do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios da presença de Jesus, do Espírito Santo, para que onde nós andarmos, no trabalho, na nossa família, até mesmo nas redes sociais, as pessoas possam ver Jesus em nós. Porque Jesus é a água da vida. E onde a água chega, acontece o quê? Vida. Essa aula de hoje me fala sobre água. Por quê? Porque água é sinônimo de vida. E Jesus é o quê? É a água da vida. Jesus é o quê? Ele mesmo se autoafirmou: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. Mas não essa sede literal que ele estava falando para aquela mulher lá no poço de Jacó. Vocês sabem muito bem que 97,5% da água que tem no planeta é água salgada e apenas 2,5% é água doce. Se não tivesse água no planeta, não teria vida. Olha aí o que Jesus falou. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Abre aspas. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura com E maiúsculo, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, fecha aspas. Agora o Espírito Santo está aqui conosco. Ele falou: eu vou subir para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, e vocês não ficarão órfãos, porque onde vocês estiverem, eu estarei com vocês pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, nós temos que ter essa alegria, essa esperança e segurar: Espírito Santo de Deus, não sai de mim. Você é tudo que eu tenho, você é tudo que eu preciso. Porque pode passar os céus e a terra, mas a tua palavra permanece para sempre e o Senhor é a minha salvação. E o que precisamos fazer? Basta apenas crermos, e exige de mim e de você esforço de nossa parte. Nós temos que buscar. Jesus falou, quando estava subindo ao céu lá no Monte das Oliveiras: ficai reunidos em Jerusalém. E eles ficaram lá reunidos, orando em consagração. E o Espírito Santo veio quando eles estavam em oração, em comunhão. Porque o Espírito de Deus, ele gosta que a igreja esteja em comunhão. Então, nós precisamos crer. E o Espírito Santo vai jorrar de nós. Ele não vai vir do irmão, ele não vai vir da oração do pastor. Nós não precisamos, nós não podemos terceirizar. Ora por mim, lembra de mim. Vamos fazer a nossa parte. O tópico 2.1 tem cujo título: a ação divina de transformação. Nesse tópico aí, 2.1, 2.2, 2.3, tem cuja mensagem principal o quê? O uso do termo águas nas mensagens bíblicas. É importante destacar, e o autor da revista fala isso muito bem, que nem sempre o termo águas na Bíblia diz respeito a bênçãos. Mas nesse tópico aí, 2.1 a seguir, nós estaremos abordando a água como sinônimo de bênçãos e a presença do Senhor. Efésios 2, 1 e versículo 5. Abre aspas. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Fecha aspas. Glória a Deus pela sua misericórdia, glórias a Deus por nos escolher, glórias a Deus por nos confrontar, por nos convencer do nosso pecado, do juízo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é a graça, a favor imerecido. Portanto, o rio de Deus está aí. Até a vinda do Senhor Jesus e a sua segunda vinda, o rio do Senhor está em nosso meio, que é o Espírito Santo de Deus. E ele está dizendo: vem e beba de mim, vem e beba, porque a salvação está acessível a mim e a você. E por que nós precisamos? Só para ser cheio, só para falar a língua estranha? Não, nós precisamos influenciar, nós precisamos buscar almas que estão perdidas. Nós não podemos
procurar o Espírito Santo apenas para nós mesmos e muito menos para nós nos promover. O Espírito Santo não é para autopromoção. O Espírito Santo não é para nós aparecermos. O Espírito Santo é para a salvação de vidas. O Espírito Santo é para a glória do Pai. Jesus mesmo falou que ele veio para fazer a vontade do Pai que está no céu. Assim também nós temos que ser. Porque muitos querem aparecer, mas quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. 2.2. Ação divina de frutificação. Abre aspas. Salmos 1, versículo 3. Abre aspas. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Fecha aspas. Nessa visão de Ezequiel, depois que ele chega lá no 4º estágio e é controlado pelo Espírito do Senhor, no rio da vida, que simboliza o rio da vida, ele vê nas margens do rio a árvore da vida. E as folhas não murcham, seus frutos não apodrecem. Por quê? Porque as árvores estão à margem do ribeiro, estão à margem do Senhor Jesus. Porque quem está regando elas, quem é? O Senhor Jesus. Portanto, se nós quisermos frutificar, se nós quisermos ficarmos sustentados, se nós quisermos prevalecer e fiel até a morte, Deus nos dará a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E para ser fiel e perseverar, nós temos que estar firmado em quem? Em Cristo Jesus. Mas não é brincar de ser cristão, não é apenas ir para a igreja, é buscar mais da presença do Senhor, é ter comunhão, é viver uma vida de jejum, de oração, de consagração, de renúncia. A cada dia é de pagar o preço, de renunciar ao pecado, de até mesmo ser taxado de igrejeiro, ser taxado de vários nomes. Porque aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, será comparado o quê? Como uma planta plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa. Tem até um filme da Portas Abertas, cujo título é Bambus no Inverno. E esse filme retrata muito bem como é a vida de um cristão. Que o bambu no inverno, vem a tempestade torrencial lá na Ásia, naqueles países do Sudeste Asiático, quando tem aqueles tufões, aqueles furacões. E parece que os bambus vão cair, chega topa no chão. Mas eles voltam novamente. Assim é o cristão, porque o cristão tem raiz. Porque o cristão ouviu a palavra do Senhor e deixou ser transformado. E Deus não é apenas só Salvador, é o Senhor da sua vida. E ele vai frutificar 10, 30, 60, até 100 por um. Nós, como cristãos, nós temos que medir a nossa vida cristã, se nós estamos frutificando. Se nós estamos frutificando, é que nós estamos no rio abaixo, mergulhando, oh aleluia, mergulhando. Tópico 2.3, ação divina de sustentação. Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, diz assim, abre aspas, então junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses. E a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Fecha aspas. Nós acabamos de comentar sobre isso. Tópico 2.3. Ação divina de sustentação. Lucas 8,15. Abre aspas. No entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Fecha aspas. Jesus está chamando a mim e a você para darmos frutos. Frutos que permaneçam. E é somente com o Espírito Santo em nossas vidas. É somente com a leitura da palavra, em oração, em comunhão com Deus, que iremos frutificar. Vamos fazer nossa parte, porque o nosso dever é o quê? Crer no Senhor Jesus, buscar comunhão com Ele e pregar a sua palavra, porque é Deus que vai fazer a semente florescer no coração de muitas pessoas. No tópico 3,
O título principal do tópico 3 é Água Viva no Presente e no Futuro. E no tópico 3.1 tem cujo subtítulo Jesus e os rios de água viva. João 4,10 vai falar sobre Jesus como o rio da água da vida. Diz assim, abre aspas, Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, fecha aspas. As pessoas só vão querer mais de Deus, mais de Jesus, se nós testemunharmos de Cristo Jesus. Se nós mostrarmos o nosso fruto, fruto que permanece, fruto do Espírito, as características do dom do Espírito Santo. As pessoas irão sentir sede porque nós temos que ser sal. As pessoas irão conhecer a luz, a verdade, porque elas verão Cristo em nós. Então nós precisamos sim fazer com que as pessoas conheçam quem é Cristo Jesus. Aí as pessoas vão fazer o quê? Dá-me de beber. Como é que as pessoas irão pedir? Dá-me de beber se eu não falo de Cristo, se eu só falo de políticos, time de futebol, filmes, séries? Que fruto é? Que reino que nós estamos defendendo? A oração do Pai Nosso, Jesus falou, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então nós precisamos deixar de lado as nossas próprias vontades e pedir, Deus venha fazer e cumprir em nossas vidas a tua vontade. Para que as pessoas venham conhecer Cristo em nós e elas venham pedir, dá-me de beber. O último tópico diz assim, João viu o rio da água da vida. Isso está em Apocalipse 22, 7, 14 e 17. Abre aspas. Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados todos os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. O Espírito e a noiva proclamam, vem, e todo aquele que ouvir, responda, vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. E isso nos conforta, meus irmãos, e nos dá esperança de que vale a pena renunciarmos o pecado, vale a pena sermos até mesmo perseguidos por amor de Cristo, pela palavra, vale a pena buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, porque nós teremos uma vida eterna, onde nós não iremos mais sofrer, porque vai ter árvore cujas folhas curarão todas as doenças das nações, onde vai ter um fruto todo o mês, onde o rio da água da vida não é um rio geográfico, não é mais a H2O, é Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus, e a água da vida vai vir do templo, que é o próprio Deus. Então, vamos manter essa viva esperança, vamos lutar o bom combate, vamos perseverar até o fim. Portanto, meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Curta o nosso vídeo, compartilhe, abençoe outras vidas, abençoe outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua igreja, o seu ministério, sua casa, seu lar. Em nome de Jesus.